Deu certo aí? Cris, está acompanhando? Deu certo. Deu, agora alguém chamou aí. Alguém chamou, deu certo. Você na teoria. Peraí, deixa eu só. Tá. Então, boa noite a todos. Que a paz do nosso divino amigo, Mestre Jesus, nos ampare hoje e sempre. Nós vamos, nesse momento, meus irmãos, fazer a leitura para a preparação do ambiente para que a gente possa ouvir a nossa palestra daqui a pouquinho, né? Boa noite a todos que estão do outro lado da telinha. Que Jesus nos abençoe e abençoe o lar de cada um de nós. A mensagem é do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem diz assim, meus irmãos: desculpar. É um título interessante, né? Porque será que nós estamos desculpando? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Está lá em Mateus. Atende ao dever da desculpa infadigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição, sem preço, para que o poder das semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer a cada dia. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem, na sombra terrestre, distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. O sol releva generoso o monturo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa, comovente, para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos oriente às horas. Não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa do esquecimento, para que aprendamos a ciência do recomeço a cada alvorada nova. Faz a outrem aquilo que desejas te seja feito. Advertiu-nos o amigo excelso. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem
com a ausência de todo mal. Lindíssima a lição, né? Vamos nesse instante, meus irmãos, mentalizar a figura do nosso Mestre amado Jesus, lembrando aquele instante em que Ele abre os braços e diz assim: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Com essas palavras, nós daremos por iniciado a nossa reunião, rogando ao nosso Mestre amado Jesus para que esteja conosco e que estejamos com Ele também, hoje e sempre. Hoje nós temos a nossa querida amiga que vai falar para nós nessa noite. Renovar-te, né? É a mensagem da noite. A casa é sua, minha querida. Seja muito bem-vinda, viu? É a nossa palestrante, é a Carla. Vocês já viram ela de outra vez e hoje ela está aqui conosco novamente. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe nesse momento. Que nós possamos ser simples, humildes e sinceros, como Jesus foi, para falar de um tema que, em primeiro lugar, eu me coloco aqui como a principal pessoa necessitada dele. E foi por isso que eu indiquei para a Gorete a gente falar do Renova-te. A gente está num período do ano onde automaticamente nós somos convidados, né, a refletir um pouco, né? Estamos mudando o ciclo, saindo de um período, indo para o outro. Mesmo que às vezes superficialmente a gente tende, né, a fazer planos, a rever o que aconteceu. E aí a gente começa a pensar se o que nós estamos revendo são realmente as coisas importantes para a nossa vida espiritual, ou se aquilo que nós estamos revendo são coisas que estão dentro do nosso cotidiano, que obviamente precisam ser revistas, mas que às vezes nos turva a visão daquilo que é realmente necessário para o nosso progresso espiritual. Então, para a gente falar sobre Renova-te, eu queria convidar todos nós a voltarmos um pouco no tempo. Irmos lá para a época de Jesus. Mais precisamente, alguns anos após o desencarne de Jesus, onde a gente viu cristãos sendo submetidos ao sacrifício, os nossos mártires. Mas o que que isso tem a ver com o Renova-te? Primeira pergunta: por que será que tantos irmãos davam a sua vida em nome do Mestre Jesus? Que influxo de energia era essa que o Mestre Jesus transmitia, ao ponto que às vezes, Joana de Ângeles disse que às vezes são poucos contatos, quase nenhuma reflexão, e a alma já ficava toda inebriada por aquela mensagem de amor, e aqueles espíritos que faziam contato com essa mensagem de Jesus se submetiam às mais duras torturas. Por quê? Jesus renovava aquelas almas a tal ponto delas abrirem mão do corpo físico, da vida material, pela vida espiritual.
Joana de Ângeles vai explicar para nós que Jesus, ao fazer contato, ao ir de encontro com todas aquelas almas, esses irmãos se permitiam ir de encontro também a Jesus e se entregavam numa totalidade à mensagem de Jesus, que transformavam os seus conceitos existenciais e a sua visão psicológica da vida. Conceitos existenciais, se a gente for refletir, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu sofro, por que eu tenho esse pai, por que eu tenho essa vida, por que o meu corpo é gordinho, por que eu sou escurinho, por que eu sou claro. Então, conceitos da nossa vida em torno de nós. Mas também ela fala que não só os conceitos, mas nos faz ver com uma outra visão os nossos acontecimentos da vida. Por isso que a gente vê os cristãos da época, do cristianismo primitivo, irem a torturas de rostos iluminados, indo para arenas cantando, simplesmente porque confiavam na palavra de Jesus e eles tinham a expectativa da vida espiritual. Para eles, morrer era se libertar de um fardo, de uma prisão, e ir para a totalidade de todas as forças espirituais que eles tinham. Se não me engano, não sei se foi o Inácio de Antioquia ou o Policarpo, o bispo de Esmirna, que ele falou o seguinte, quando ele estava sendo levado para ser queimado, acho que ele foi queimado, e ele estava indo de encontro à cidade romana, e a cidade romana, com certeza naquela época, devia ser um deslumbramento, né? E ele estava sorrindo, achando bonito. Aí os soldados riram dele, mas como assim, você está rindo? Você está indo para o sacrifício, agora você vai estar morto. Como é que você está rindo? Assim, pois é, eu estou vendo, tanto que Roma é linda. Já pensou, daqui a pouco eu vou estar do lado de Jesus, quão lindo não vai ser o plano espiritual? Então, Jesus conseguiu levar aquelas almas a sua mensagem, da sua experiência, quando ele também foi o mártir da Golgota, que é a imortalidade da alma. Então, se havia-se aqui uma expectativa quanto à vida futura, a certeza de estar com Jesus após as lutas do mundo. Mas aí a gente ainda fica perguntando, só a mensagem? Só, né? Mas a gente não tem essa mensagem hoje? Porque Jesus trouxe o Consolador prometido, que é o Cristo redivivo, e a gente não está dando a nossa vida. E nós estamos falando assim agora mesmo, né? Do que a gente está vendo aqui um pouco, a gente estava comentando aqui um pouco ainda do distanciamento de algumas pessoas da casa espírita, né? E a gente acredita que um pouco foi o comodismo, né, que possa ter gerado a pandemia de poder estar assistindo online e poucas pessoas ainda estarem vindo da casa espírita. Mas o quanto que a gente hoje não se dá conta de que será que realmente dentro dos meus propósitos existenciais eu coloco como uma proposta de renovação a certeza da minha vida após a morte do corpo físico e como eu quero estar lá. Mas para a gente entender um pouco melhor esse contexto, eu gostaria que a gente continuasse na época do Cristo, mas quando Jesus encarnado, e recordássemos mais uma vez um pouco Maria de Magdala, que é para mim um dos, se não é o maior exemplo de renovação espiritual que Jesus fez em vida. E por quê? Como? Porque Maria de Magdala vendia seu corpo. Ela era prostituta. E ela, na calada da noite, recebia homens dos mais altos escalões das redondezas de Magdala
a troca de dinheiro, ouro, objetos, e ela se satisfazia com isso. No entanto, Maria de Magdala, ela não estava satisfeita com esse amor. A verdade é essa. Ela não estava satisfeita, ela estava angustiada. E ela ouviu dizer que nas cercanias de Magdala estava Jesus, e ela se debandou para Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, para encontrar Jesus. E ao ouvir a voz do Cristo e o seu olhar penetrando em sua alma, como nenhum outro homem jamais havia feito com ela. Porque até então os homens a olhavam com sensualidade, desejando o teu corpo. Foi então que Jesus disse para Maria: Maria, todos os homens te procuram por desejar-te. Eu tão somente amo-te. Ela sentiu de Jesus um amor que nunca antes havia sentido, mas um amor que penetrou a tua alma, no profundo do teu ser, com um olhar de dignidade. Naquele momento, Jesus esqueceu os vínculos espirituais de Madalena, de Maria de Magdala, a sua auto-obsessão, os seus problemas emocionais, comportamentais, e simplesmente viu aquilo que ela é, uma filha de Deus, merecedora de todo o amor, de toda dignidade. E essa atitude de Jesus digna para com ela, não de autopiedade. Jesus não tinha dó de Maria de Magdala, ele conhecia a sua alma. Então, nesse momento, Maria de Magdala se permitiu uma experiência de amor diferente, como ela jamais havia sentido até então. E ela evocou para si o alto amor. E ela saiu do encontro com Jesus com uma proposta única de mudança de vida e de modificar a sua atitude frente às energias sexuais que ela direcionava para si. Então, naquele momento, Maria de Magdala deixou de ser a Maria dos homens, da sexualidade, do comércio, e passou a ser a Maria de Jesus, transformada no coração e impulsionada a amor. A questão da indignidade pessoal que nós sentimos por nós mesmos, isso é muito sério, meus irmãos. Sabe por quê? Quando a gente se sente indigno, a gente não se sente merecedor daquilo que a gente tem de melhor para receber, que é aquilo que Deus está enviando para todos, e nós não nos permitimos vivenciar experiências proveitosas para nós. Então, a indignidade pessoal faz com que você valorize mais o corpo, a sensualidade, mas há um vazio de conteúdo tremendo dentro de você. Então e aí às vezes a gente vê também, por exemplo, pessoas normais que são portadoras às vezes de uma existência de experiências voltadas para a rejeição, para a solidão, né? Como por exemplo, a gente pode ter irmãos vivenciando experiência como a homossexualidade, outros que são deficientes físicos, e dentro dessas classes que automaticamente na nossa sociedade eles são os excluídos, a gente se sente indigno pessoalmente, mas no entanto isso não nos tira aquilo que nós somos de fato, filhos de Deus. E essa reconexão com esse divino que há em nós é que faz com que esse influxo da mensagem de Jesus seja transformador em nós. Não fique na superficialidade da teoria, porque a mensagem de Jesus chegou e o que os cristãos fizeram? Foi o encontro de Jesus e deixou-se levar na totalidade por Jesus, ou seja, eles fizeram o quê? O encontro com o divino que há neles, e tudo que acontecia em volta, que não foi fácil, não tirou deles aquilo que eles eram de fato, filhos de Deus,
dignos do que há de melhor, mesmo que meu corpo queime, mesmo que eu morra entre feras, entre os leões. Então, nesse interim, a prática do Cristo conosco, ela é inclusiva de qualquer um de nós. Porque senão ele falaria para Madalena: não, Madalena, vai embora, você é prostituta, você não serve para vir comigo. Mas Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas a prática do Cristo, ela é tão mais maravilhosa ainda, que quando Maria sai do encontro com Jesus, Maria já vai ao trabalho. Maria foi uma irmã que cuidou dos enfermos do corpo e da alma. Em um determinado momento, deixa eu até ver aqui, Maria vai ao encontro de Jesus na casa de Simão Bartolomeu, esqueci o nome dele, o sobrenome dele, mas é Simão. Naquela passagem que eu quero lembrar com vocês aqui, que Maria chega grata a Jesus e lava-lhe aos pés com suas lágrimas, enxuga os pés limpos de Jesus com seus cabelos, beija-lhe os pés. Tudo isso foi uma atitude da época, costume da época, para dizer que ela honrava e respeitava aquele Senhor. E naquele encontro de Jesus, depois de Maria ter ido, começado a trabalhar, cuidar dos enfermos, dos doentes, ter se feito uma autodesobsessão em si, feito toda uma mudança de paradigmas, de visão, de posturas, Jesus viu que o amor estava em Maria. Ela havia conseguido fazer essa reconexão com esse divino que há dentro de cada um de nós. E nesse momento, Jesus diz para ela, vendo toda essa transformação do seu ser: mulher, os teus pecados te são perdoados, porque você muito amou. Aí a gente para e pensa: como assim? Mas ela não prostituiu tanto? Com certeza ela levou vários em desequilíbrios. Muitos que ela levou em desequilíbrios ainda estão desequilibrados. E está tudo, encerrou? Passou a régua? Passou a régua. Porque aí a gente precisa entender uma outra questão da lei divina. Primeiro, o que é pecado? Pecado, ela é uma palavra grega chamada hamartia, uma palavra grega, que nada mais quer dizer que você errou o alvo, você não acertou. Errar é isso, pecar é isso. Então, quando Maria se deixou se levar pelo amor de Jesus e encontrou em si o amor, ela se tornou fonte de amor, encontrando o amor em si, ela se encontrou o quê? Ela acertou o alvo. Quando você acerta o alvo, você anula aquilo que você errou. Então, se pecar é errar, anular o erro é acertar o alvo, ou seja, é se amar. É por isso que a renovação de nós mesmos perpassa pelo auto-amor, diante da mensagem divina do Cristo, que é o que? Um reencontro com nós mesmos. E esse reencontro com nós mesmos, pessoal, é abraçar com ternura as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, mas reconhecer infinitamente as nossas potencialidades como Filho de Deus, como canal divino que nós somos. Porque naquele momento, quando Maria estava curvada aos pés de Jesus, Jesus viu aquele ato de amor e gratidão. Jesus viu o equilíbrio das leis divinas, a lei de justiça equilibrada com a lei de causa e efeito. Como punir ou como enviar uma mensagem de corrigenda por alguém que já corrigiu? Porque a dor é só um sinal, um mecanismo de transformação.
Não é a transformação. Só há transformação através do amor. E antes que a lei viesse, ela já tinha ido. Ela entendeu a mensagem do Cristo. Então, por isso, que quando a gente vai falar de evolução espiritual, a gente não vai pensar numa gradação, que tem alguns professores aqui, né, como eu, com certeza alguém que está assistindo também, a gente vai, primeira série, segunda série, terceira série, depois você passa, não, você está aqui na primeira série, você pode ir lá para a 10ª série. Você avança exponencialmente em uma existência, porque você compreende a importância do amor para você. Por isso que os cristãos daquela época, eles não, entre aspas, se importavam com o corpo. E quanto mais flagelo, mais amor. Quanto mais açoite, mais perdão. Quanto mais punições dolorosas, mais compaixão por aqueles que estavam os flagelando. Porque eles estavam já conectados com esse amor, com essa conexão com esse divino. E quando iam para as arenas, o que eles faziam? Eles cantavam, eles se envolviam por fluidos e por uma sublime mensagem de amor, por sentimentos tão nobres, que faziam eles anteverem. E o que a espiritualidade fazia? Conforme relata Emmanuel, né? Em Ave Cristo, a espiritualidade ia lá e retirava os espíritos para não sentir a dor do corpo, porque não é a dor que transforma, é o ato de coragem, a fé, a entrega, a confiança naquilo que o Pai está nos fazendo enxergar. Nesse contexto, a gente percebe, então, voltando a Maria, que na verdade foi Jesus que fez o quê? Testemunhou a ressurreição de Maria, fazendo surgir uma nova mulher. E por conta da sua renovação espiritual, por conta da sua gratidão e por tudo que a Maria fez com ela mesma, ela foi a escolhida para testemunhar a ressurreição de Cristo 3 dias após o seu desencarne, vivo, em espírito e verdade, e fazer a comunicação para todos. Então, meus irmãos, dentro desse contexto, a gente quer fazer uma breve reflexão para a gente partir para o nosso encerramento, com relação à nossa atualidade. Porque aí Joana de Ângeles nos chama a algumas reflexões. Porque passados a época de Jesus, porque imagino-se que nós poderíamos estar lá, mas não fomos tão inteligentes quanto Madalena, Maria de Magdala, desculpa. Mas dentro da nossa imaturidade espiritual, porque tem uma coisa bacana, o Espírito Dias da Cruz nos fala uma coisa no livro Alto Amor, pela psicografia de Andrei Moreira, que fala o seguinte: a dor, ela é desnecessária diante de espíritos imaturos, no sentido que a gente às vezes cicla de existência em existência em experiências inferiores, porque nós não reconhecemos o poder do amor nas nossas vidas e passamos existências e existências sem construir nada de dignificante para a eternidade. No entanto, há dores que são necessárias a gente passar para o nosso crescimento espiritual, que a gente não pode abrir mão, como os cristãos não abriram mão dos momentos de testemunhos deles, como Maria de Magdala não abriu mão quando ela, por decisão própria, foi morar com os nossos irmãos leprosos, no Vale dos Leprosos, e se contagiou em um ato de amor. Nós temos os nossos momentos de testemunhos. Mas aí, Joana de Ângeles fala que quando chega o nosso momento de testemunho, a gente chora. A gente escabela, a gente revolta, ou senão a gente se acha, por ser espírita, merecedores de favores ou de soluções mágicas dos espíritos, por sermos diferentes das outras pessoas. Queremos ir para uma consulta espiritual, queremos que tudo seja resolvido rapidamente, não queremos sofrer a dor do corpo. Até uma mensagem a gente quer, né? Uma mensagem a gente quer, né? A gente acha que isso é injusto. E, óbvio,
que a gente sabe hoje que existem doenças psicossomáticas, que muitas das nossas enfermidades nós nos causamos justamente por conta desse distanciamento, desse auto-amor, mas tem algo que a gente precisa vivenciar, né? Cada um de nós temos um nosso pedacinho aqui de dores, sejam dores físicas, dores morais, dores psicológicas, da nossa família, e muitas vezes a gente quer uma vida no mar de rosas, sendo que nós estamos no mundo de provas e expiações, nós somos espíritos devedores e acomodados, retardando a nossa evolução, deixando o plano espiritual para as outras existências, aquilo que nós podemos fazer aqui hoje, que nós temos que fazer isso. Então Joana de Ângeles diz que quando veio o Consolador, veio com a promessa de que tudo que houver, tudo que aconteceu lá na época do Cristo com os cristãos era para ser testemunhos vivos, nós, como o Consolador prometido. No entanto, foi uma decepção. Nada do que foi previsto. Na verdade, assim, Joana de Ângeles é um espírito evoluído. Decepção fala eu, mas ela fala que foi uma ocorrência inesperada. Ela é mais educada. Eu, como sou espírito evoluído, ainda em evolução, eu falo que foi uma decepção. Mas é isso, a gente não está focado ainda na proposta do Cristo diante dos nossos conhecimentos, diante dessa grande mensagem que é a imortalidade da alma e aquilo que nos proporciona. Então, meus irmãos, essa pequena reflexão que a gente está fazendo aqui é só para que a gente possa realmente, nesse final de ano, né, poder refletir nos nossos objetivos existenciais, no nosso propósito, independente da nossa idade, da nossa classe social, né? Nós estamos vivendo um período singular, de uma certa forma heróico, porque não são todos que foram aprovados para vir num período de transição, e nós pedimos, nós fomos preparados para isso, e nós estamos passando por períodos de transição, e ele vai continuar com cada vez mais desafios para todos nós. Cabe nós escolhermos ficar em casa, cabe nós escolhermos ir para a rua e fazer como Jesus fez. Renovar as nossas atitudes através de ações concretas no bem. Porque Joana de Ângeles nos chama a atenção. O trabalhador da doutrina espírita é aquele que não só faz o bem para si, mas que constrói também um mundo melhor. E não tem como construirmos um mundo melhor dentro de casa. A gente tem que colocar o nosso narizinho para fora. A gente tem que colocar a mão na massa. Não existe, gente, isso é muito sério, não existe médio equilibrado online ou médio equilibrado de reunião mediúnica. Médio equilibrado é o que faz assistência fraterna por conta própria. Coloca a mão na massa. Ele põe a mão na massa, não por uma casa espírita, não por Jesus, mas por si próprio. Porque ele quer construir um mundo melhor junto com Jesus. Ele quer que a sua parcela esteja aqui concreta. Quando ele retornar para o plano espiritual, ele vai olhar para trás e falar assim, alguma coisa eu deixei aqui. Como Cristo, como Madalena, né, como Pedro, como Chico. Minha gotinha, no mar de oceano de tantos trabalhando. Mas o oceano só é do tamanho do oceano porque tem cada gotinha do oceano. Então, meus irmãos, que façamos então a nossa gotinha, aquilo que nos cabe. Jesus não nos pede experiências heróicas, mas vamos lembrar dos exemplos que nós temos. Quem olharia para Madalena, para Maria de Magdala, e a veria hoje como uma das maiores transformações que Jesus fez em vida? Quem olharia para Pedro e diria que um homem rústico, turrão, ignorante, preconceituoso, egoísta, se tornaria no pilar do cristianismo redivido? Quem que olharia Saulo de Tarso, o perseguidor, assassino dos cristãos, o defensor fiel da lei mosaica, se transformaria num ser espiritualmente amoroso e o nosso maior exemplo de transformação moral? Então a gente não sabe quem a gente vai ser no final da nossa existência, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Fazer como Madalena, olhar para si e reconhecer-se como filho de Deus, olhar para Pedro, verificar a sua fragilidade diante da negação a Jesus, olhar para
Saulo de Tarso e falar assim: Senhor, o que queres que eu faça? Só isso, para que a gente possa cumprir cada qual a sua missão aqui na terra e realmente fazer aquilo que nos compete, renovar-nos, porque é a única coisa que Jesus nos pede, a construção do reino de Deus dentro dos nossos corações. Então eu queria agradecer a todos a paciência e desejar a todos um feliz ano novo, que 2022 venha cheio de renovações para todos nós, de atitudes nobres e de mais alto amor para todos nós, que é isso que nós estamos precisando. Então vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, o nosso mestre por excelência, o nosso amigo, irmão, o nosso médico, de agradecer a Ele por toda a paciência, por toda a entrega que Ele deu e dá por nós até os dias de hoje. Rogamos, Senhor Jesus, que a Tua mão misericordiosa e o Teu olhar afetuoso nos ilumine para que possamos acordar, ainda nessa existência, para esse encontro verdadeiro com o Senhor, Mestre Jesus, que é um encontro de amor, que é um encontro de dignidade, que é um encontro de fraternidade. Senhor Jesus, transforme cada um de nós em um exemplo vivo do Teu amor. Que os nossos olhos sejam os Seus olhos, Jesus, para que nós possamos ver a dor, a fome. Que as nossas mãos se tornem as Suas mãos, Jesus, para que a gente possa alimentar os famintos, assistir os doentes. Que os nossos pés, Jesus, sejam os Teus pés para nos levar de um encontro a todos os infortúnios. E que o nosso coração, Jesus, seja o Seu coração, cheio de humildade, de mansuetude, de compaixão e de misericórdia. Senhor Jesus, sê conosco hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal. Que assim seja.